Irmãos, com a parte do Senhor. Estamos estudando a lição acerca de Esther, né, que é um livro bem conhecido. E para contextualizar a lição de hoje, voltar um pouquinho aqui atrás, nós estamos na parte onde Mardoqueu ele não quis se curvar diante de Amã. E é interessante porque a palavra de Deus vai nos dizer ali em Esther capítulo 2 que se faz uma trama contra o rei Assuero, Mardoqueu descobre a trama, leva o conhecimento até Esther, Esther fala no nome de Mardoqueu, leva até o rei pede uma investigação. Provavelmente a pessoa que ficou responsável por fazer essa investigação é quem? É o próprio Amã. Ele faz a investigação, descobre que tudo aquilo era algo verdadeiro, dá a sentença e ele cai no prestígio do rei. A palavra de Deus vai dizer no verso 1 do capítulo 3 de Esther que ele cresce acima de todos os príncipes. Ele vira agora o homem de confiança do rei Assuero. E interessante que aonde Mardoqueu ele estava na entrada do palácio, ele não estava dentro do palácio, ele não tinha um status de governante no palácio, não tinha nada disso, ele só estava na porta. Mas o fato dele estar na porta e todo dia Amã passar e ele não se dobrar diante de Amã, aquilo começou a fazer com que as pessoas que estavam ao redor dele ficassem: por que você não vai ajoelhar? Por que você tem que ser diferente? Por que você tem que ter uma ação diferente da que todo mundo está fazendo? Incomodou ao ponto deles levarem a notícia até Amã. Amã tinha uma vida tranquila, Amã tinha uma vida de reconhecimento, Amã tinha uma vida de status, Amã estava vivendo a melhor temporada da sua vida, o seu amigo era o próprio rei, e a palavra de Deus vai nos dizer que ele se incomodou por causa da postura de Mardoqueu. Aqui nós vamos aprender duas coisas. A primeira coisa é que aonde o cristão chega, mesmo se ele for o porteiro da onde ele estiver, ele vai incomodar. Porque a ação dele, a atitude dele é diferente. Não é com arrogância, não é com prepotência, mas ele não vai se conformar com o sistema. Porque nós sabemos que quando a gente fala de sistema, a gente fala que o sistema ele é corrupto. As pessoas, para elas, é normal a desonestidade, é normal a mentira, é normal a coisa ilícita. Para eles é normal estar no dia a dia, mas para o cristão não. O cristão não vai abaixar a cabeça, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não, o cristão ele não foi chamado, igual a expressão que a gente usa, né, para ser uma Maria vai com as outras. Não, o cristão ele foi chamado para se posicionar. E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, que através do estudo de hoje, que aquilo incomodou tanto Amã que Amã descobriu que ele era judeu. E ele disse: não, para mim ficar feliz não basta apenas acabar com Mardoqueu. Eu preciso acabar com toda a linhagem dos judeus. E aqui nós vamos ver algo bem interessante. Havia mais ou menos 1 milhão de judeus naquela época dentro daquele reinado. E a palavra vai nos dizer que eles haviam sido liberados por Ciro para voltarem para Jerusalém, reconstruir o templo. E o texto vai dizer que 50 mil abriram mão dos seus benefícios e voltaram. E 950 mil pessoas continuaram vivendo ali dentro daquele império. Por quê? Porque os judeus começaram a ter cargos estratégicos. O Senhor falou através de Jeremias que ia abençoar eles lá. E o Senhor cumpriu. Só que disse: ó, é 70 anos, depois de 70 anos vocês voltam, construam a minha casa e voltem a morar em Jerusalém. Era o que o Senhor tinha programado. Só que a vida ficou tão boa, todo mundo no cargo público, começaram a crescer, ficou estável, que é a palavra que a gente usa hoje, né? As pessoas procuram estar estáveis, mas nós vamos ver que nós só estamos estáveis na presença do Senhor. E os 50 mil que voltaram, chegaram lá e falaram: não, construí a casa do Senhor, agora não, vou investir na minha casa. Aí fez um puxadinho, tá pouco, daqui a pouco começou a aumentar a casa, daqui a pouco começaram a fazer mansões e a casa do Senhor foi ficando de lado. Então nós vamos ver que apesar do sentimento de Amã, dele ter se levantado e pegar o povo judeu de surpresa, Deus estava permitindo aquele negócio. O intento de Deus não é que surge crises para que a gente possa buscá-lo, não é o intento dele. O intento dele é que a gente busque a ele em todos os tempos. Só que tem hora que ele permite, porque a gente acha que o mundo está tão estável, está tão seguro, está tão bom, que a gente não vai querer jejuar, não vai querer buscar, a gente vai se acomodar. E quando a coisa aperta, o cristão lembra qual é o caminho certo para conquistar a vitória. Vamos ver duas palavrinhas bem interessantes aqui. A primeira palavra que vai ser muito trabalhada é conspiração. O que é a conspiração? Ela é o ato ou efeito de conspirar, conluio, maquinação, trama. Então nós vamos ver que o que Mardoqueu sofreu foi uma trama.
O que é a trama? Você não está sabendo, mas as pessoas já estão arquitetando por trás de você. Elas já estão negociando, já estão trabalhando. Você, a pessoa envolvida, não sabe de nada, mas os outros já estão trabalhando ao ponto de envolver ela naquilo que eles estão planejando. Então, o que Mardoqueu viveu foi uma conspiração. E uma outra palavra que a gente vai ver já no final da lição, que se chama antissetismo, ela significa preconceito contra o ódio aos judeus, tá? Essa palavra ela começou a surgir agora já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um jornalista alemão que escreveu essa palavra e o significado dela é o quê? É um sentimento, é um ódio contra os judeus. E eu quero deixar uma pergunta para vocês responderem ela lá no final. O que vocês acham? Hoje, nós temos esse sentimento nos nossos dias? Será que as coisas estão tranquilas, estão normal? A gente está vivendo isso? E nós vamos ver que até no meio cristão, ao decorrer da história, as pessoas brigaram contra os próprios judeus. Defenderam a morte, defenderam a escravidão de judeus, defenderam excluir os judeus da sociedade por um entendimento errado. Aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas aí, vocês podem estar perguntando, tá? Vamos ver o primeiro tópico aí, o plano odioso de Amã. Primeiro item. Intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que transpassas o mandado do rei? Está lá em Ester 3:3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Olha que coisa interessante, né? Então, o grupo social, no dia a dia, as pessoas usam o poder em benefício próprio. Não deveria ser assim, mas é. Por quê? Porque o sentimento delas está entregue às suas próprias concupiscências. O cristão não. Ele é que tenta fazer esse equilíbrio, esse zelo. Ele é que tenta julgar da melhor forma possível, representar o reino independente de onde ele esteja, se está na sua fazenda, se está num cargo público, se é o porteiro. De toda forma, você está tentando exercer da melhor forma possível. O ímpio não. Ele quer para benefício próprio, para agradar a ele. E nós vamos ver que como as pessoas se dobravam diante de Amã, elas ficaram incomodadas porque Mardoqueu não faziam aquilo. Então falaram para Amã, ó, tem um homem aí, você nunca observou, mas ele não está se dobrando diante de você, não. Ele não tá concordando com a sua postura. E nós vamos ver que Mardoqueu manteve o ritmo dele. Continuando. Então, invejas, intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Irmãos, uma coisa que eu quero deixar bem frisada. O mundo fazer imundícia é normal, é natural. Está neles por falta de conhecimento, ignorância. Agora, quando a igreja passar a viver os sentimentos do mundo aqui dentro, aí está errado. Porque nós fomos chamados para ser diferente. As pessoas praticarem o que não é honesto, é problema delas lá. Agora, eu como cristão concordar, aí já está errado. As pessoas fazerem um jeitinho brasileiro, como a gente fala, é cultural. Mas nós, como servos de Deus, não, nós já temos a cultura do reino. O nosso pensamento, o nosso compromisso não é com o homem, é com Deus. E quando você se posiciona, pode ter certeza, isso vai incomodar o sistema. Aí continuando, Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando a personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Quem pode ler Ester, capítulo 3, verso 4 e 6, por favor? Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda, como está lá em Provérbios 16 e 18. Então, olha que coisa interessante que eu aprendi aqui, né? A conduta de Mardoqueu, na verdade, revelou o caráter de Amã, homem maquinário e perverso. Porque para todo mundo ele conseguia ser aquele cara gentil, ele conseguia ser aquele cara que sabia entrar no reino, sabia como falar, sabia como lidar. Mas quando ele teve alguém que se opôs a ele, revelou o desejo do coração dele. Qual era o desejo do coração dele? Era perverso, era homem mau, era homem que maquinava nas caladas, planejava o mal, a ponto de ter tanta inveja dele falar, não, para mim não basta eu colocar a mão em Mardoqueu, eu tenho que acabar com toda a linhagem dos judeus.
Então, no nosso dia a dia não é diferente, você lida com vários tipos de pessoas. Na maioria das vezes você não sabe o que se passa e qual é a intenção verdadeira das pessoas, mas através de você, da sua postura, esse intento no coração cedo ou tarde vai ser revelado. Só que uma coisa aqui que nós temos que lembrar, que apesar de Esther não mencionar o nome de Deus, nós vamos ver que Deus está agindo o tempo todo. Deus está protegendo o tempo todo. O povo vai ser pego de surpresa, mas Deus não. O povo vai ver que a vida que era estável saiu da estabilidade deles assim, ó, rapidamente, em poucas horas. Agora, para Deus não, tudo continuava no controle. Quem achou Esther capítulo 3, verso 4 ao 6, por favor? Alguém encontrou? Para a gente estar lendo aqui. 3, versículo 4 ao 6. Sucedeu por assim, dizendo isto, a judia mentira, dando e dando, e ouvindo, deram saber a mãe, para terem que as palavras do Marco Deus, que suspeitariam a que ele tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, a mãe que Marco não suplicava, nem se mostrava diante dele, a mãe se enfureceu em fúria. Porém, em seus olhos teve como a mão sobre Marco, porque lhe havia declarado ao povo a mãe, pois procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino da sua Aí tem algo bem interessante. Quando aqueles servos falam para Mardoqueu, olha, se ajoelhe, ele fala, eu não vou ajoelhar, o texto vai dizer que eles colocaram ele à prova. O texto vai dizer, vamos ver se ele vai manter a palavra quando Amã souber disso. O tempo todo nós somos colocados à prova. Quando você se declara cristão, o tempo todo você vai ser testado de um jeito, de outro, de uma forma, de outra. Numa negociação, numa conversa no dia a dia, você está sendo testado. Às vezes a gente nem percebe, ele nem percebia, mas as pessoas por trás estavam observando. É hoje que Mardoqueu vai ceder, é hoje que ele vai se ajoelhar, é hoje que ele vai se tornar igual nós somos. E o texto vai dizer que, por mais que tivesse toda aquela pressão, ele não mudou o seu jeito de ser. Eu lembro que com 18 anos de idade fui trabalhar de carteira assinada em um ambiente, e quando eu cheguei lá eu falei que era cristão. E aí foi perseguição atrás da outra. Eu já fui assim também, eu passei por isso, eu acreditava dessa forma, hoje eu estou diferente. E foi uma pressão tão grande que eu cheguei para o meu pai, que é pastor, falei para ele o que estava acontecendo e falei que ia desistir, né? Uma pressão, um garoto ainda. Meu pai virou para mim e falou, David, se você ficar vai acontecer 3 coisas. Primeiro, vão te criticar. Segundo, vão te observar. E se você manter, passado um tempo, vão começar a te pedir conselho. Aconteceu as 3 coisas. Hoje eu tenho um supervisor que é colega meu até hoje, que quando a coisa arrocha, manda mensagem pedindo oração. Então, assim, a gente é provado o tempo todo. Na verdade, o fato de sermos diferentes é o que incomoda. E o judeu tinha uma postura diferente. Por quê? Porque continuava guardando o sábado, continuava respeitando a lei, continuava fazendo orações. E naquele tempo, nós vamos ver que o Império Persa era o quê? O que era normal para eles? Tá bebendo. O rei deu uma festa, um banquete de quase 1 ano. Então aquilo era o normal, era o tradicional daquela época e o povo judeu se reservando. Eles gastavam dinheiro na bebida, o povo judeu administrava, crescia, comprava estabelecimentos, se enriquecia e eles gastavam com os prazeres da carne e empobrecia. Aí culpado era o povo judeu. E você vai ver que a história ela vai se repetir por várias e várias vezes. A mesma coisa acontece nos nossos dias. As pessoas não dão tempo para os seus relacionamentos, não dão tempo para as suas famílias, vivem do jeito que querem e querem ter o resultado que nós temos. Não vai ser possível. E isso vai incomodar elas. Então, continuando. A extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África, da Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território, havia inúmeras comunidades judaicas.
Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. E aqui é interessante. Muitas vezes a gente olha para o nosso governo legislativo, que é onde surgem as leis, onde surgem as intenções de leis, e a gente fala, não, vou colocar qualquer um porque é meu amigo, vou colocar qualquer um porque eu conheço, porque é influente. Não, é de lá que saem as leis que depois vão regir todo o nosso dia a dia. É de lá. Imagina Amãs legislando nos nossos dias, o tanto de lei perversa que não vai surgir, e depois, mesmo você estando em Jerusalém, você está fazendo o que é certo, você vai ser afetado também. Porque o decreto, olha que coisa interessante, enquanto Deus usou Ciro para libertar o povo e deixar eles ir, agora o inimigo está usando Amã para alcançar o povo e matar todos os judeus. O Amã está no TSE, tá? Exatamente. Então, é por isso que a gente tem que ter entendimento e orar para que Deus tenha misericórdia, orar pelos nossos governantes. Você vê que um homem, com uma conspiração, redigindo uma lei que afetava mais de 1 milhão de pessoas. Não era um pequeno grupo, e mesmo assim já estaria errado, é um grupo grande, um grupo que ajudava aquele império. Para ter ideia, o povo judeu sempre se revoltava, né? Que era um povo que não gostava de ser escravo, mas no Império Persa não existe nenhum registro histórico que eles tenham feito motim contra o rei. Nenhum. Que eles estavam trabalhando em parceria. E aqui está um grande detalhe. Será que hoje nós não estamos trabalhando em parceria também? As coisas não estão muito estáveis aos nossos olhos? Não tem jeito. Sempre vai vir alguma coisa para fazer a gente nos posicionarmos. E nós vamos ver que essa situação exigiu que ele se posicionasse. Então, enquanto você está dormindo, você está tranquilo, você pode ter certeza que tem alguém conspirando. O nosso inimigo, o nosso adversário, é a primeira vez que o termo adversário atribuído a uma pessoa é usado nas Sagradas Escrituras. Amã é chamado de adversário, aquele que se opõe, ou seja, ao plano de Deus. Ele é o adversário, uma figura do próprio inimigo nosso, do próprio diabo. Nós vamos ver o quê? Que ele tentou acabar com o plano que Deus tinha, o objetivo. E nós temos pessoas que conspiram. Agora, eu devo perder o sono por causa disso? Eu devo mudar minha ação, ter medo por causa disso? Não. Eu tenho que fazer o que Mardoqueu fez lá na frente, que é nos dobrarmos, continuar buscando ao Senhor e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Então, só os irmãos entenderam, né? Era 4.000 quilômetros se pegasse de forma de linha reta. Era um império muito grande. Eles fizeram uma obra ao qual eles criaram uma linha real para poder ligar o império todinho, e por isso que vocês vão observar que a mensagem chegou muito rápida. Então eles tinham uma estrada para ligar um ponto ao outro, eles tinham o domínio de toda aquela região e eles tinham vencido simplesmente os babilônicos. Então o poder daquele governo era muito grande. 127 províncias. Chegou a alcançar até parte da África. Então pensa no tamanho daquele poder. Continuando. E só para os irmãos lembrar, em cada parte dessa região, desse império, tinha povos judeus, tá? Então mesmo os que voltaram para Jerusalém, eles seriam alcançados por essa sentença. E quando você vai ler Neemias, que você vai ver sobre a reedificação ali do muro, o povo ali estava doidinho para pegar eles sem ter lei amparando. Imagina com a lei dizendo que eles podiam fazer isso. Continuando aqui o terceiro item. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convia que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Olha que coisa interessante. Ele chegou diante do rei, inventou falácias, mentiras, não tinha nada apurado, não tinha nada de ênfase, que era verdade, contextualizado. Chegou diante do rei e falou: rei, tem um povo aí que é rebelde, não obedece suas leis, é um povo aí que não faz o reino prosperar. Faz o seguinte, vamos acabar com esse povo. E tem mais um detalhe, eu vou oferecer ao Senhor 10.000 moedas de prata, equivalente a 350 toneladas. O PIB daquele império, em um ano, era 3, texto diz, quer dizer,
2/3 ele ofereceu só em um dia para matar todo o povo. A proposta era boa. Filha de 9 ofereceu 6. E o interessante é que 350 toneladas, hoje se a gente pegar um rodotrem que passa aqui carregado diariamente, para trazer com a visão que a gente tem, caberia 7 rodotrens com 48 toneladas cheio e ainda sobraria um pouquinho para ser trazido em outro caminhão. O Império estava precisando de dinheiro, porque os historiadores dizem que naquele intervalo ele havia perdido uma batalha, uma guerra, estava precisando se recuperar. E quando chegou essa proposta, o rei falou: Amã é meu amigo mesmo, quer matar um povo que está atrapalhando o rei, não concorda com as leis e ainda está me oferecendo dinheiro? Vai colocar dinheiro aqui? É agora. Pega aqui o meu anel, faz o que você quiser fazer. E nós, como gestores no dia a dia, quando a gente fala de gestor, não é só quem está no cargo público. Não, você é gestor, você toma decisões no seu dia a dia. Você tem que ter cuidado com aquilo que chega até você. Qual é a intenção? Qual é o propósito? Se a oferta é muito boa, como nós dizemos, você tem que estar com seu sinal de alerta ligado. Essa proposta tá muito boa. O que está por trás disso? Qual é a motivação? A motivação não era pelo reino, pelo bem-estar do reino. A motivação era pessoal, por causa de um homem. Não bastava agora destruir apenas a vida daquele homem. Tinha que destruir toda a nacionalidade daquele homem. Aí eu pergunto para vocês, será que isso não está acontecendo no nosso país? Falácias, mentiras, que contextualiza, levanta-se ideias, e eles fazerem isso é normal. Eles estão na impureza. Agora nós, como servos de Deus, não. A gente tem um caminho a buscar. A palavra de Deus vai dizer que o nosso Senhor, ele é o justo juiz. Aqui as coisas podem se corromper, mas a justiça dele não falha. Tem gente que diz que tarda, também não tarda. Ela vem no momento certo, na hora certa. A palavra de Deus vai nos dizer que vai chegar um dia que todo joelho, toda língua se dobrará e confessará que ele é o Senhor. Mas infelizmente esse vai ser um dia de juízo. Por quê? Vão chegar diante dele e falar: realmente eu estava errado. Aí não importa se é grande, se é pequeno, se tem influência, se não tem, de que país é, etnia, vai se dobrar e vai reconhecer a grandeza dele. Então, continuando aqui, deu para os irmãos entender a proposta? Imagina alguém chegando diante de você e falando: só assina esse documento aqui que vai chegar 7 rodotrens e mais uma carretinha logo atrás cheia de dinheiro aí para você. Imagina como é que não é tentador. E aqui é interessante, nós vamos ver que esse líder não perguntava, esse líder, ele não liderava, que é o rei, ele não exercia a sua função, ele terceirizava. Ele deixava os outros decidir por ele. Ele comendo e bebendo estava bom demais. Aí continuando aqui, simplesmente tirou seu anel, símbolo de poder, e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Vocês sabem o que aconteceu aqui? Deu o anel, ele redigiu o texto, Amã do jeito que ele queria, selou com o anel e diz o texto que eles saíram para beber. Eu te pergunto, é diferente do nosso dia a dia? As pessoas conspiram, combinam entre si, a vida perde valor, porque você está dando valor para a vida. Quando ele fez essa proposta, ele está dizendo: os judeus para mim vale isso aqui. A vida está perdendo valor, motivo, matam, roubam, destrói relacionamento, e daqui a pouco chama, vai para o bar e começa a tomar um. O espírito que atuava nos dias de Assuero, ele continua atuando nos nossos dias. Continua do mesmo jeito, a história só vai se repetindo. Agora, o servo de Deus que conhece a história, olha para a história, lê a história e ele já começa a se posicionar. Ele já começa a ver: opa, eu não posso concordar com isso. Então, nós vamos ver que o rei dormiu tranquilo, ficou sossegado porque ele terceirizou. Ele dizia: a culpa vai cair sobre Amã. E Amã dizia: tá, é o nome do rei. Então, ou seja, a consciência não estava pesando em ninguém. Só tem um detalhezinho aqui. Aquele povo tinha dono. E o dono daquele povo era o próprio Senhor. Quero te dizer uma coisa, talvez olhem para nós e falem: é fácil manipular, é fácil arquitetar, é fácil fazer isso aqui. Só esquece de um detalhezinho que faz toda a diferença. Nós temos um dono. E quando as coisas aqui fogem do controle,
a gente pode clamar para o nosso dono, porque ele resolve. Os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário? O segundo tópico aqui, ó, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Olha que crueldade. Um homem fez um decreto e ninguém era para escapar. Desde uma criança recém-nascida até o mais idoso, todos deveriam ser mortos. Aniquilar totalmente a raça dos judeus. Antes, Faraó intentou apenas contra os recém-nascidos. Agora já se manifesta com uma lei de autoridade para que todos eles fossem aniquilados. O propósito real em cima do sentimento de um homem era fazer com que a linhagem de Cristo não viesse. Então, quando a pessoa está legislando, seja do lado bom, temente a Deus, fazendo o que é certo, ela tem um objetivo no coração. E Deus usa desse objetivo para que o plano dele se concretize, através do ser humano também. E a mesma coisa o diabo. Para impedir os planos de Deus, ele vai usar do sentimento das pessoas, vai usar do ódio, do rancor, da inveja, da prepotência, da arrogância. Para quê? Para fazer maldade. Para destruir o plano que Deus já tem, o objetivo que Deus já tem. Então o gestor, a pessoa que está liderando, o pai de família, no nosso dia a dia, o tempo todo você está lidando com sentimentos. E o tempo todo você está cedendo para um lado ou para o outro. E a palavra de Deus vai nos revelar que o fruto do Espírito traz domínio próprio, através do Espírito Santo. Então quando você vai tomar uma decisão, você tem que parar e pensar, por que eu vou tomar essa decisão? É para o nome de Deus ser glorificado ou não? Tem um irmão da nossa igreja, teve uma época lá, ele tem uma chácarazinha, e ele tinha mais ou menos uns 8 cavalos. O genro dele, conversando com ele, chegou para ele e falou, ó, o senhor podia vender um e dar o dinheiro para a obra, o dízimo. Ele, não, depois eu faço isso. Ele achou que era uma conversa normal, uma coisa assim, passou desapercebido. Ele perdeu todos e não sabe nem como. Deu peste, morreu, foi enfraquecendo. Não... Daqui a pouco, quando as coisas passaram, é que ele lembrou daquela conversa que ele tinha tido com o genro dele. Então, o tempo todo, o Senhor está querendo se comunicar conosco. O tempo todo, os nossos sentimentos estão envolvidos nisso também. Agora, qual é a intenção? O inimigo aproveitou da intenção de Amã, que era ódio, rancor, mágoa, inveja, prepotência, para, através desse sentimento, elaborar uma lei e acabar com os judeus. Continuando aqui. Então, os judeus naquela época, irmãos, eles não se revoltaram em momento nenhum contra aquele império. Por quê? Porque eles tinham uma vida estável. A vida deles estava tranquila. Neemias, nós vamos ver que tinha um cargo público. Esté era a rainha. Mardoqueu depois também vai ter um cargo público. Daniel já vinha de cargo público. Eles se destacavam por causa do conhecimento deles. Eles se deram bem naquela região. Então, para que a gente vai se levantar contra? O mundo tá bom. Só que o Senhor tinha falado para eles, voltem para Jerusalém, reconstruam o templo, é tempo de voltar. Aí continuando aqui, o segundo item, bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da Estrada Real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia. Hoje é um território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente, por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esté 4:1. Esté ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação, igual está em Esté 4, versículo 3 e 4.
Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Olha que paradoxo, né? Lá no palácio se faz uma lei para matar e depois disso eles saem para beber e comemorar. Quando a notícia sai para aqueles que vão ser afetados, a palavra de Deus diz que eles são pegos de surpresas e o mandato do rei foi rápido. Os cavaleiros entregaram a mensagem muito rápido e aonde ela chegava, os judeus se desesperavam. Aonde chegava, os judeus esqueciam que tinha um cargo público, esquecia a casa que tinha, esquecia tudo isso, pegava uma roupa mais simples, uma roupa de humildade, sinal de humildade, e começava a jejuar e a chorar, porque sabia que a estabilidade da vida tinha passado. Eu quero dizer nessa manhã que a vida que a gente acha que muitas vezes ela é estável, ela pode mudar do dia para a noite, através de uma decisão, através de uma atitude. E o Senhor muitas vezes permite para quê? Para a gente colocar uma roupa de novo de humildade, se render aos pés do Senhor e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Então, o que antes estava em instabilidade mudou da noite ao dia. E eu quero dizer para vocês que não está difícil isso acontecer na nossa nação, não, no nosso país, não. Está caminhando muito mais rápido do que nós imaginamos. Está muito mais perto. E a nossa convicção tem que estar na alternativa A, na alternativa B. Não, a nossa confiança tem que ser depositada em Deus, irmãos. É Ele que está no controle. Uma lei persa, depois que era promulgada, ela era decretada, não era revogada. Selou com o anel, já era. Vai acontecer. Por mais que foi uma lei esdrúxula, acontecia. Não tinha jeito. Não tinha forma. Quando aquela sentença saiu, os judeus olharam para aquela situação e disseram: já era. Acabou. Não tem jeito. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aí Crise clamou. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos Ageu e Zacarias. Agora, todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com a vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Olha que coisa interessante, né? Então muitas vezes a gente está esperando o dia mal chegar até nós, esperando a má notícia chegar até as nossas vidas, a nossa vida que estava estável sair do nosso controle, para a gente lembrar de buscar o Senhor. Cada um estava preocupado com a sua casa, com o seu afazer. Alguém falava: volta para Jerusalém. Não, hoje não. Eu tenho que construir mais um comércio aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meus filhos estão crescendo, meus filhos estão estudando. Depois eu vou. Está lá no futuro, é meu plano de aposentadoria. Na minha aposentadoria eu quero voltar para Jerusalém. Era mais ou menos isso que eles estavam vivendo naqueles dias. Os mais novos diziam: não, eu vou crescer, eu vou conhecer a cultura aqui, eu vou prosperar, depois que eu tiver dinheiro eu volto. Dos que voltaram, alguns voltaram com dinheiro, eles falaram: não, eu não vou investir o dinheiro agora na casa, porque a liturgia ainda não foi colocada, o sacerdócio está meio assim, então eu vou investir na minha casa primeiro, no meu comércio, na minha roça, depois que estiver me dando lucro, eu invisto na casa de Deus. E o plano de Deus só foi ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Aí o Senhor olhou para aquilo e falou: eu vou mostrar para vocês que um dia a vida pode sair do controle. E quando saiu do controle deles, o que o texto vai dizer? Aí correram, começaram a orar, começaram a buscar o Senhor, começaram a se render aos pés do Senhor, começaram a interceder ao Senhor, começaram a se aquebrantar. E o texto vai dizer, eu acho que isso é muito interessante, a dor que Mardoqueu sofreu. Porque ele poderia pensar: eu sou tio da rainha, ninguém vai pôr a mão em mim. Não, o texto vai dizer que ele foi um dos primeiros a sair gritando, apavorado. E quando ele manda a mensagem para Esther, ele manda da seguinte forma: não fica você achando que porque você está dentro do palácio, você vai escapar, não. Ao contrário, vai chegar até você também.
Aí o texto vai dizer que ela propõe o jejum, nós vamos ver em outra lição, e como o Senhor trabalha. Então, irmãos, o que nós temos que frisar aqui? A gente não precisa esperar o dia mal chegar para a gente ter que dar o nosso melhor ao Senhor. Não precisa esperar a má notícia, não precisa esperar a enfermidade, não precisa perder alguma coisa para a gente lembrar de buscar o Senhor. Lá na nossa região, tinha um irmão, uma irmã veio, conversando com ele e falou, ora pelo seu filho, faz um jejum por ele, porque Deus quer quebrar um laço contra a vida dele. Aquele irmão parou e falou, eu? Jejuar? Ele é marmanjo, ele que jejum. Teve uma confusão, o filho dele estava na confusão, era até policial, foi baleado, ficou uns dias hospitalizado e faleceu. Jejuar depois do ocorrido já não dava mais jeito, mas o Senhor estava avisando ele, faz antes, busca antes. E quantas vezes o Espírito Santo está nos direcionando para fazer antes, a gente espera acontecer e depois quer correr atrás do prejuízo. Então aqui fica uma advertência para a gente, tá? O terceiro tópico, vamos trabalhar um pouquinho mais, ele é algo que está acontecendo nos nossos dias. Eu peguei algumas fotos, tá? Até na internet, tá em preto e branco, porque aí é do século XX, não sei se vai dar para todo mundo. Qual é o objetivo aí? Ficou faltando duas ainda. O senhor consegue ver com ele? Obrigado. Qual é o objetivo aqui? Essas fotos elas foram tiradas de centros de concentrações na época de Adolf Hitler. Nós vamos ver que essas fotos não conseguem nem descrever a crueldade que foi, irmãos. Isso aí é só para a gente relembrar o que aconteceu, porque está ficando esquecido nos nossos dias. Está ficando uma história que está sendo ocultada devagarzinho, já não é mais falada. Passou aquele sentimento de remorso que a população mundial tinha, e ao contrário disso aí, está sendo despertado nas escolas, no nosso dia a dia, o ódio contra o povo judeu. Para os irmãos terem ideia, isso aí só são 3 fotos, essas fotos mostram o quê? Como era a situação que eles viviam. Essa das sandálias aí é o pessoal que já morreram e as sandálias foram amontoadas, e a outra aí era como funcionava o centro de concentração. A crueldade ela era tão grande naqueles dias, os historiadores vão dizer que as pessoas ficavam presas em confinamento, soltavam gás, e quando soltava aquele gás, hoje quem visita essas regiões vê marca de unha do desespero das pessoas, tentando sair, tentando de alguma forma sobreviver e morriam dessa forma cruel, né? Por que o comentarista ele fez questão em trazer isso de novo? Porque o mesmo sentimento que tinha sobre a vida de Amã, ele continua vivo nos nossos dias. O sentimento de ódio, o sentimento de inveja, o sentimento de rancor. Só que o pior do que está acontecendo não é o povo palestino querer o mal dos judeus. Isso sempre aconteceu. É os servos de Deus, principalmente os mais novos, que estão sendo ensinados a lutar contra o Israel. Senhor. Os países que são contra Israel, ele não quer a riqueza de Israel. Ele quer dizimar a nação de Israel. Dizimar, exatamente. E um ponto bem interessante, tá? O que acontece? Vocês acham que hoje os países apoiam Israel porque amam Israel? Não. É porque tem uma dívida histórica com Israel. Na Segunda Guerra Mundial, o povo judeu, para ser libertado, foi deixado por último. Primeiro, os aliados se preocuparam em acabar com Adolf Hitler, para inserir o capitalismo, e os soviéticos para inserir o socialismo, para depois resgatar esse povo. Só para vocês entenderem. E o campo de ideologias ele é muito mais forte do que o campo de armas. Porque quando você tem uma ideologia e você acredita naquilo, você pega em armas para defender a sua ideologia. E esse sentimento ele está sendo despertado nos nossos dias a dias. O que a mídia está falando hoje? Quem assiste jornal? Que o Estado palestino ele está querendo apenas um Estado para ele, o que é mentira. A própria ONU já propôs um Estado para os palestinos. Inclusive, quando foi promulgado o Estado de Israel, ele voltou a ser nação novamente, foi feita a mesma proposta para os palestinos, mas eles não querem um Estado para eles querem um Estado de Israel. O presidente iraniano, o que ele falou? Que vai riscar Israel do mapa.
E esse sentimento ele está se espalhando. Hoje na Europa, nós já estamos vendo abertamente nas faculdades pessoas lutando contra os judeus, os sentimentos acontecendo. A história ela se repete. Quem estuda a história vai perceber que ela muda a forma, as características, mas ela se repete. Como é que funcionava antigamente? No tempo dos papas, os papas olhavam para os judeus e diziam, olha, esse povo aí tem que viver separado. Eles não aceitam o cristianismo. Eles mataram Jesus. E por terem matado Jesus, eles puniam aquela sociedade. Colocavam eles para morar em guetos, eles pagavam os maiores impostos da época, eles não podiam estudar na escola que outros estudavam, começou a separar os judeus, muitos foram até mesmo mortos, foram forçados a aderir ao cristianismo, e se continuasse com algumas práticas da sua época, eles eram mortos, eram escravizados, e esse sentimento ele veio aumentando até que chegou em Adolf Hitler. 300 anos. E quando chegou em Adolf Hitler, vocês acham que como que ele conseguiu fazer com que o povo apoiasse ele? Foi dizendo abertamente, vamos matar os judeus? Não. Foi mostrando que os judeus estavam usando da riqueza deles, foi mostrando o que era mentira, foi mostrando que os judeus eram como se fossem ratos, eles traziam pestes, eles traziam enfermidades, eles tinham matado o próprio Jesus. Quando chegou o que nós temos hoje na história de 6 milhões de judeus executados, já havia sido trabalhado há muito tempo. E o ódio contra o povo judeu, ele está sendo semeado, porque o anticristo vai precisar desse sentimento, ele vai precisar disso para poder lá no final dos anos dele se voltar contra os judeus e as nações apoiarem ele. Agora nós, como servos de Deus, nós temos que rever como é que está o nosso sentimento. O que o salmista fala? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então é necessário a gente orar pelo povo judeu. Essa guerra não é minha. Não, mas Jesus veio de lá. É necessário a gente orar para que eles reconheçam que Jesus é o Messias, né? O Messias prometido. E ter cuidado, principalmente no meio da juventude. Eu sei que os irmãos já têm uma opinião formada, já têm uma decisão, vocês cresceram nesse ambiente, o que é bom. Agora a juventude não, está sendo atacada o tempo todo, nas escolas, nas faculdades, na mídia, termos digitais, o tempo todo. E tá essa guerra. Vamos estudar um pouquinho aqui. Terceiro tópico aí. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo. O que é antissemitismo? Lembra que eu falei lá? Antissemitismo é o preconceito contra os judeus. É o ódio contra os judeus. Tu é judeu, eu não gosto de você, eu vou acabar com você. O mesmo sentimento de Amã. Pega a imagem de Amã, que ficou bem nítida na nossa mente, e aqui está a palavra, antissemitismo. É o ódio contra os judeus, é querer matar os judeus, é querer aniquilar, acabar com os judeus. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado. Então ele aconteceu de 3 formas: no ambiente religioso, no ambiente nacionalista e no ambiente racial. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensas perseguições pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sixto IV. A partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, escrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler, no século XX. Foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Note bem, toda vez que o ódio contra os judeus ele vai ser executado, ele começa com uma história mentirosa. Ele começa com uma falácia. Amã, qual foi a abordagem dele? Tem um povo que não respeita as leis, tem um povo que não é importante para o reino, esse povo é um povo rebelde, então o Senhor decreta a lei para matar esse povo. Nos dias dos papas, é um povo
que estava usufruindo das riquezas, é um povo que não obedece os ritos cristãos, é um povo que é desobediente, aí quando teve a peste é um povo que traz enfermidade, e assim vai. Sempre tem uma falácia para tentar justificar a matança dos judeus. Sempre vai ter um textinho. Ah, porque eles estão fazendo isso, ah, porque eles estão fazendo aquilo. Ah, sempre tem aquele texto que não é verdade para poder contextualizar ou argumentar, motivar esse tipo de crime. Quer ver? Pega suas fotos aí novamente. Antes de Hitler chegar nesse ponto, ele começou a separar o povo. Os judeus tinham que viver só numa vila onde só tinha judeus, e era na pior vila. Não tinha direito a esgoto, não tinha direito a nada. Eles conviviam ali, não tinham emprego, o patrão não podia empregar a pessoa se ela fosse judia, não podia. Nós vamos ver que ele deixava os filhos deles, não podia se socializar com os filhos dos judeus. Eles começaram a ser separados, para lá no final ele transportar esse povo em trens, levar para ambientes preparados e fazer o que eles bem quisessem. Através dos judeus fizeram vários experimentos químicos de todo tipo de naturalidade, na maioria deles os judeus morriam. Fez vários tipos, tudo que você pensar de maldade, eles fizeram. Só que o povo já tinha passado por uma lavagem cerebral. E vocês acham mesmo que eles divulgavam essas fotos aí na época? Não, eles diziam para a sociedade, o povo judeu está separado. Como eles já tinham acostumado que eles viviam fora da sociedade, então eles não se apavoraram. O povo judeu está vivendo num cantinho lá, está num resort. A gente separou um ponto só para eles. E a calamidade acontecendo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que começou a difundir o que tinha acontecido, é quando os alemães, os europeus acordaram e viram o tamanho da crueldade que tinha acontecido diante dos olhos deles. Porque se fosse algo tão aberto, as pessoas não iam aceitar, não iam concordar. Então foi devagarzinho, foi uma lei, foi outra, foi aqui, foi ali, devagarzinho foi conquistando espaço até que chegou nesse ponto. E de novo, voltamos, por causa do coração de um homem, Adolf Hitler. A gente falando de Amã por causa de um homem também. A igreja hoje, as leis, elas vão. A pessoa com lei de silêncio, e elas vêm se intensificando. E a tendência é essa. É piorar. Não teremos dias melhores. E quando você olha para a palavra de Deus, você não se assusta, porque você sabe que está se cumprindo. Jesus falou que nós seríamos perseguidos. Aí hoje a gente fala bem assim, ainda bem que eu tenho o meu direito à propriedade segura. Até quando? Se o Estado mudar a lei, muda tudo. Se ele disser que você não tem direito, você não tem direito. E foi o que aconteceu com os primeiros crentes lá na história da igreja. Com os judeus a mesma coisa. Deus dava graça para eles, eles têm um poder econômico realmente financeiro. Nós vemos agora a morte do Silvio Santos, que era judeu. Olha o que ele fez, da onde ele saiu, o controle que ele teve, aonde ele chegou. E as pessoas invejavam eles e diziam, não, eles estão roubando as nossas riquezas. Não estava roubando, estava conquistando, que é bem diferente. Roubar é você possuir algo que não é seu. Eles não, eles com dignidade e aquilo. Aí o que aconteceu lá na Alemanha? Teve crises econômicas, o povo judeu guardava, a própria sociedade da Europa vinha e pedia empréstimo e eles cobravam juros. O que é justo, né? Aí o que vai dizer? Aquilo começou a criar um ódio no coração das pessoas e tiraram tudo deles e aconteceu o que aconteceu. Irmãos, Israel só existe hoje porque é Deus que cuida deles. 6 milhões de judeus. E de poucos anos para cá, 70 anos se eu não me engano, já é uma nação grande, forte e se protege sozinha. Continuando aí. Então, milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Aí um finalzinho, tá? Só repetindo aqui do primeiro item. Segundo item aí, antissetismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados prógrimos. O que é esses prógrimos? Só para os irmãos entenderem. Quando esses ataques começaram, lá na Rússia e na Ucrânia, as autoridades que deveriam intervir e deixar que isso não acontecesse, eles chegaram para quem praticava esse tipo de ato e falaram para eles bem assim, ó, pode continuar, a gente te apoia.
nós não vamos fazer. Como autoridades, nós não vamos fazer nada abertamente, mas a gente te apoia. A gente passa a mão na cabeça, então vocês podem praticar esse tipo de crime. E eles começaram a perseguir os judeus, começaram a fazer crueldade, e a lei não era contra eles. E trazendo para o nosso aspecto do cristianismo, não apenas para os judeus, eu quero te perguntar se isso não te traz algo familiar que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas estão praticando mais a maldade, praticando a violência, faz isso, faz aquilo, e parece que a lei está apoiando ela. É a mesma coisa acontecendo, só que, como o pastor já falou, de uma forma sutil, no nosso dia a dia. E aí, as autoridades que eram para punir quem estava ferindo e massacrando eles, diziam o seguinte: não estou vendo nada, pode continuar. Em outras palavras, estou apoiando. E esse tipo de prática só foi crescendo. Se não existe impunidade, se não tem algo para punir, a nação desanda, as coisas desandam. E esse sentimento começou a desandar naqueles dias. Começou lá no século XIX. No início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados próximos, tá? Violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Todo ataque ele começa de forma verbal. Se não teve consequências, se não teve atuação, ele vai para a forma física, até que aí vem a maior crueldade. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler protagonizou o antissetismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. 6 milhões de judeus, de pessoas, foram mortas só porque eram judeus. Eu te pergunto aqui, quem aqui escolheu nascer brasileiro? Alguém escolheu aqui? Não, que você gosta de ser brasileiro, né? O que é bem diferente, mas escolher não escolheu. Quem deles escolheu ser judeu? Ninguém. Eles nasceram judeus e por causa disso eram perseguidos, massacrados e mortos. A gente se alegra, pelo menos eu tenho a alegria de ser brasileiro, de dizer, não, eu sou brasileiro. Né? Mas a gente não escolhe em que nação nós vamos nascer. E Hitler, com essa falácia, disse que a raça ariana, que nunca foi provada e não existe, disse que era a raça mais forte e tal, os judeus eram a escória, e que ele começou a falar, olha, alemão, vocês são mais fortes do que os judeus. Então isso te dá o direito de você massacrar os judeus. Isso te dá o direito de você pisar nele. Naquele tempo, as imagens de TV não tinham a qualidade que nós temos hoje, mas já tinha comunicação. Ele patrocinava os filmes da época para fazer filmes onde os judeus eram comparados a ratos. Ou seja, rato você quer fazer o que com ele? Matar. Ou alguém gosta de ter rato em casa aqui? Ninguém gosta, né? Rato significa o quê? Sujeira, imundícia. E ele começou a divulgar com os filmes da época, a sociedade foi crescendo, achando normal. Aqui eu coloco mais um conselho, tá? Todo filme ele tem uma mensagem, ele tem um propósito, ele pode não assistir? Pode, mas você tem que assistir com a sua mente ligada. Qual é a intenção? Qual é o propósito? Qual é a mensagem? Tem que ser subliminar. Mas tem. Sempre tem. A publicidade, ela ganha dinheiro porque ela está levando uma mensagem para o povo. E qual é a mensagem que ela está trazendo? Como é que tá os últimos filmes? Como é que tá as últimas notícias? Os jornais, antes a gente tinha um entendimento que eles eram imparciais. Eles são totalmente parciais. Tem alguém injetando dinheiro. Dinheiro traz publicidade. Aí você tira pelas notícias hoje, né? Hoje as notícias são mais contra Israel, contra a igreja, contra o povo de Deus do que a favor. E quem se levanta e dá brecha para ser a favor começa a ser perseguido. Então não é diferente. Eu achei interessante o ponto do comentarista, ele quis terminar esse final um pouco diferente para mostrar que isso está acontecendo nos nossos dias. Aí eu pergunto para vocês, está acontecendo isso hoje? No nosso dia a dia? Tá, não tá? A gente vê o tempo todo. Aí continuando. Antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel se deu lá em 1948, não garantiu paz aos judeus.
O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos. Irmãos, a história está tão recente que o maior ataque que Israel sofreu depois que voltou a ser nação foi agora, 2023. Vai completar um ano aí. 1.200 pessoas foram assassinadas, mortas. Foram coisas horrendas que aconteceram ali. E tem um detalhe, tá? Eles ainda gravaram boa parte desses crimes. Então, a história está acontecendo aqui, ó, diante dos nossos olhos. Só não percebe ou só não vê quem não quer. E esse sentimento, de um lado ou de outro, você vai sendo influenciado. O tempo todo vão tentar te manipular, vão tentar construir um sentimento contra Israel dentro de você. E a gente está aqui, nessa batalha, nessa guerra, né? E hoje, infelizmente, tá? O nosso país é um dos poucos países na ONU que sobe lá no palanque para quê? Para falar contra Israel. E se os nossos governantes... Se Jesus voltasse agora, o Brasil era nação forte. Então, assim, para pensar nisso. Não é o sentimento do povo, a gente sabe. Somos muito amigos, né, graças a Deus, dos judeus, de todos os povos, de forma geral. Mas os nossos representantes sobem abertamente numa ONU, que é onde está a organização de todas as nações do mundo, para defender essas pautas. A coisa está ficando feia, cada dia mais está apertando. Então, o mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. Aí a gente viu, né, que 5 grupos terroristas se reuniram. Aí o que a mídia não está falando, tá? Mas Israel, ele continua sendo atacado. Eu sigo um judeu, ele mora lá em Jerusalém, ele posta diariamente, as florestas sendo incendiadas, drone vindo, míssil sendo lançado, o tempo todo. Aqui a mídia não fala mais nada, tá caladinho, não tá acontecendo nada, mas lá o tempo todo tá sendo atacado. Eles não têm paz, literalmente. E quando Israel ataca eles, é questionado, Israel. Agora recente, né? E aí que pega, o nosso vice-presidente estava sentado ao lado de uma pessoa que depois foi alvejada pelos israelenses. Você vê o nível que está o nosso governo. Então, tá o tempo todo, tá? Quando você vai pro YouTube, outras redes aí, começa a dar uma olhada enquanto ainda tem, aí você consegue ver essas coisas. Continuando aqui. Além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns, tá? E tem reféns que foram mortos. Teve um que foi pego agora com vida, tem mais ou menos uma semana, voltou para sua casa, um senhor. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua convenção nacional. Então, o que estão propondo para acabar com essa guerra lá? O que eles estão propondo? Dizendo para os palestinos, a gente vai te dar um Estado, a gente vai te dar um país, um território. Eles não estão querendo território. Eles querem acabar com o povo judeu. Vai sair um acordo aí, cedo ou tarde, porque o anticristo ele vai ter um reinado de falsa paz. Vai sair, esse acordo vai sair, cedo ou tarde, porque a palavra de Deus fala que isso vai acontecer. Mas nós, como servos de Deus, sabemos que isso é engano, porque Israel só terá paz mesmo quando Cristo vier. Aí sim. E qual é o nosso dever? O que a gente tem que fazer nesse período? Orai pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam. E como cristãos, hoje a gente tem que entender que, apesar de nós não sermos judeus, nós somos um povo diferente também. E por sermos diferentes, nós vamos ser perseguidos como o povo judeu foi naqueles dias ali de Amã. Estar sempre orando, atento para nós não sermos pegos de surpresa. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Se os irmãos não tiverem, da minha parte aqui está encerrado.